capítulo 9, você achou? Verso 37. Nós daremos a continuidade e o encerramento hoje nesse tema, nessa ministração. Diz assim, achou aí, meu irmão? Verso 37 do capítulo 9 do Evangelho de Lucas. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Um homem na multidão gritou: Mestre, suplico-lhe que veja meu filho, o único que tenho. Um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar. Lança-o em convulsões e o faz espumar pela boca. Sacode-o violentamente e quase nunca o deixa em paz. Supliquei a seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Então disse ao homem: traga-me seu filho. Quando o menino se aproximou, o demônio o derrubou no chão, numa convulsão violenta. Jesus, porém, repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o devolveu ao pai. Todos se espantavam com a grandiosidade do poder de Deus. Enquanto todos se maravilhavam com os seus feitos, Jesus disse aos seus discípulos: ouçam-me, lembrem-se do que lhes digo. O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Eles, porém, não entenderam essas coisas. O significado estava escondido deles, de modo que não eram capazes de compreender e tinham medo de perguntar. E você diz amém. Espírito Santo, fale conosco nesta noite. Precisamos da tua inspiração e da tua revelação, Senhor. Edifica-nos pela tua palavra e não dispense ninguém aqui sem antes ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Vamos lá então. Ao descer do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Verso de número 2. Jesus desceu do monte da transfiguração. Mensagem essa que nós já ministramos em outras quartas-feiras que antecedeu. Nós falamos sobre o monte da transfiguração. Agora vamos falar sobre o vale tristonho. Havia um monte. Jesus, Pedro, Tiago e João estavam no monte. Lá apareceram Moisés e Elias. Só a nível de introdução e refrescar a nossa memória. Então a glória do Senhor desceu, eles resplandeceram, viveram um estado de transformação. Pedro, sem saber o que dizer, propôs fazer 3 tendas, uma para Moisés, para Elias e uma para Jesus. O que nós ministramos, que ele ainda não decifrava Jesus na sua deidade, mas tentou de alguma forma uma comunicação de que Jesus, Moisés e Elias estavam ainda no mesmo nível. E então depois Deus bradou numa nuvem, dizendo: não é Moisés, não é Elias, mas este é o meu filho amado, a ele ouvi. E depois disso tudo, então eles caíram por terra. Jesus bateu no ombro deles, e Pedro, e diz: levante-se, não temam, porque ao ouvir a voz do Pai, eles tiveram medo. E depois de todo esse aparato tão profundo que aconteceu no Monte da Transfiguração, eles descem e chegam no vale, lá embaixo. E lá no vale está acontecendo uma outra situação. Lá no vale temos uma parte dos apóstolos, os discípulos que ficaram, com exceção dos 3 que subiram. E também, de outro lado, nós temos os fariseus, representantes do clero religioso da época. E eles estavam num embate, numa discussão, os apóstolos, os discípulos, com os fariseus. E a tônica, o assunto, a pauta da discussão, era porque eles não tinham conseguido libertar
um menino, um moço, que estava possuído por espíritos que judiavam dele e, por conseguinte, também toda a casa e toda a família. E a discussão era: vocês não têm poder para expulsar. E um grupo apontava o outro. De um lado, os discípulos tentavam se defender, do outro lado, os fariseus acusavam eles, e eles estavam nesse impasse. Então, de repente, vem Jesus descendo do Monte da Transfiguração, e ao se aproximar do vale, dá com esse cenário. De repente, um homem escapa pelo meio da multidão e percebe que Jesus está vindo. Ele sai correndo. Verso de número 38, 39, que nós acabamos de ler, vai dizer que aquele homem gritou. A expressão, ela é bem precisa. Ele estava num desespero e numa angústia, e cada vez que ele tentava buscar, parece que menos saída havia. Então ele tinha buscado nos apóstolos, buscado no que os apóstolos poderiam oferecer, e não tinha encontrado a solução para o seu filho. Então, de repente, vem Jesus descendo com Pedro, Tiago e João, e ele dá um grito. Verso de número 38. Um homem na multidão gritou. Que desespero esse pai estava. Ele gritou por Jesus, e havia uma grande multidão. E no meio da grande multidão, houve-se um berro, houve-se um grito. Esse grito não era do menino que estava endemoniado. Esse grito também não era que estavam fazendo um ensaio de uma torcida de futebol, ou estavam aplaudindo um grande ídolo, mesmo sendo ele Jesus, em um tom de celebração. Não, era um grito de desespero, um grito que se sobressaiu no meio de uma grande multidão, um grito por Jesus. Interessante que, se nós formos aplicar esse primeiro ponto, nós temos também algo muito semelhante à nossa realidade. Nós temos muitos gritos hoje de desespero em busca de solução. E muitas vezes a igreja aqui representada pelos apóstolos não conseguem trazer a solução para esse desespero, a não ser uma igreja totalmente firmada em Cristo mesmo. Quando a igreja está realmente embebida na identidade e essência de Cristo, então ela consegue trazer solução. A primeira igreja representada pelos apóstolos aqui não conseguiram resolver o grito desse pai. Mas a segunda igreja, representada por Jesus, então trouxe a solução. O que me leva a entender essa primeira reflexão é que não adianta apenas ser igreja, ser constituída de discípulos, de seguidores, se nós realmente não sermos cristocêntricos. Eles tinham o nome de seguidores de Jesus, mas não conseguiram resolver o problema até então daquela situação. Agora, quando vem uma congregação onde Cristo é manifesta nela, então dali sai a solução. Eu quero comunicar a vocês que é triste. Nós, como igreja, como membros do corpo de Cristo, como cristão, nós não temos a solução para as situações que estão à nossa volta. Eu vou um pouco mais à frente e me sinto envergonhado e até às vezes patético em ver situações tão desesperadoras na minha volta, aonde os gritos alcançam os meus ouvidos e eu não consigo gerar nenhuma transformação,
no contexto da minha volta. A partir desse prisma, nós começamos a abrir o nosso leque de entendimento de que tem algo errado acontecendo conosco. E nós estamos numa noite missionária. É uma noite com a igreja. E eu peço licença aqui aos visitantes que aqui estão, porque nós discorremos em uma noite missionária numa proposta de equipar a igreja. E eu reflito com você que deve ter alguma coisa errada acontecendo conosco, porque nós professamos a nossa fé em Jesus, compramos uma Bíblia, nos batizamos nas águas, e agora a gente assume que nós somos seguidores de Jesus. Agora eu sou cristão, agora eu sirvo a Deus. Só porque todo cristão legítimo, ele é um agente que transforma o contexto da sua volta. Todo cristão legítimo. Está dando um pouquinho de... Não é um pouquinho, é bastante, né? Todo cristão legítimo, ele tem um contexto de transformação na sua volta. O que me leva a pensar que deve ter alguma coisa errada conosco. Porque as camadas de transformação na nossa volta é muito pouca. Na sua casa, era para haver transformações todos os dias. No seu ambiente de trabalho, era para haver contexto de mudança todos os dias. Na cidade que você mora, no bairro que você mora, com as pessoas que você convive, a vida delas eram para viver níveis de transformação pelo simples fato de conviver com você. Igreja, e nós cristãos. Logo, se eu frequento uma igreja toda semana e me batizei professando a minha fé em Cristo Jesus, e o contexto da minha volta não altera em nada, então tenho problema com a minha legitimidade. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles eram seguidores de Jesus, mas nesse contexto específico, eles não conseguiam gerar um nível de transformação, de libertação. E nós, como igreja de Jesus, temos um sério problema para nos preocupar. Eu já me fiz essa pergunta hoje durante todo o dia. Senhor, tem alguma coisa sendo transformada a partir de mim? Ou a minha vida contigo não muda nenhum contexto na minha volta? As pessoas que trabalham comigo continuam sofrendo, eu não sirvo como um pivô de alívio para a dor de quem está perto de mim. Dentro da minha casa é só grito de desespero, e eu não tenho um alívio para aquele que está sofrendo. Então, nós temos que analisar, porque nós temos um sério problema de ilegitimidade cristã. Porque a igreja de Jesus está nessa terra para provocar transformação. É o primeiro ponto que nós temos que levar talvez um soco na boca do estômago. Se a igreja que você é não transforma ninguém, não muda contexto nos seus ciclos de convivência, essa igreja, seja ela no indivíduo quanto no coletivo, é uma farsa. Agora eu quero que você pergunte para você:
cristão que você é tem alterado o ambiente que você frequenta? Onde você trabalha, com as pessoas que você convive, alterou? Ou não tem alteração nenhuma? Na escola, se a resposta for sim, parabéns. Você está sendo um cristão legítimo. Mas se a resposta for não, nós temos um sério problema de caráter espiritual. É uma responsabilidade nossa. Amém, senhoras e senhores? É a missão de Jesus. É a missão da igreja. No mínimo, quando o mundo olhar para mim e para você, eles devem ver esperança em nós. No mínimo, quando as realidades que estão morrendo olhar para nós, eles devem ver em nós uma saída. Jesus desceu do monte. O homem gritou. Jesus ouviu. Então o homem fez um desabafo. Ele disse: meu filho, ele sofre com espíritos de perturbação e leva ele a ter ataques epiléticos, que ora cai na água, ora cai no fogo. E Jesus, eu trouxe o meu filho para os teus discípulos. Eu trouxe para a tua igreja. Porque me falaram que eles poderiam libertá-lo e curá-lo. Então eu trouxe. Mas sabe, Jesus, eles nada puderam fazer pelo meu filho. Que desabafo. Que tristeza para o coração de Jesus. O fato é que Jesus, ao ouvir isso, ele libera um rompante e ele diz: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Ele está dizendo: eu não suporto mais esse tipo de igreja. Sabe, esse tipo de igreja que fala em meu nome, que diz que me representa, mas não conseguem transformar um grito de um pai em alegria. Até quando eu vou ter que suportar vocês? Jesus está dizendo. Jesus deixou sobre mim, sobre você, sobre todos nós, um poder de ação que nem a NASA tem, nenhum exército tem. Só porque às vezes nós estamos tão presos na nossa incredulidade que a gente não usa esse poder. E aí o grito desse pai desperta em Jesus um rompante, o que por alguns poderia até chamar de ira. E Jesus olha para a sua igreja e diz: o que vocês estão fazendo? As pessoas estão endemoniadas e vocês não libertam. As pessoas estão epiléticas e vocês não curam. Famílias estão sendo destruídas e vocês não operam em famílias. Pais estão gritando pelos seus filhos e vocês não fazem nada. E vocês ainda respondem pelo meu nome. Quando perguntam quem vocês são, vocês dizem que são crentes, que são cristãos. Mas o caos está instalado na volta de vocês e vocês estão completamente adaptados à dor.
As coisas estão se perdendo, as pessoas estão morrendo sem salvação. E vocês estão discutindo teologia com os fariseus. Vocês estão tentando provar quem sabe mais. Enquanto isso, pessoas estão caindo endemoniadas, o inimigo está fazendo pessoas sofrer, famílias estão destruídas, pais, mães estão aflitas. E vocês estão tentando provar quem é melhor, quem sabe mais, quem tem mais força na teoria. É isso que Jesus está tentando dizer aqui. Eu estou falando para uma igreja missionária esta noite. Nós temos a responsabilidade de transformar o contexto da nossa volta. Se não há transformação na nossa volta, se nós não estamos curando os enfermos, libertando os oprimidos, restaurando o casamento, devolvendo filhos libertos para os seus pais, então tem coisa errada com o nosso evangelho, gente. Um evangelho que só trabalha nas minhas necessidades é um evangelho paneleiro. Um evangelho que trabalha para mim melhorar a minha vida, trabalha para as minhas necessidades. Esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Porque se eu estou fazendo o foco do evangelho o meu conforto e a minha estabilidade, logo eu já estou muito longe do evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Cristo nunca foi oferecer conforto e tranquilidade, mas sim, o evangelho de Cristo sempre foi provocar em nós renúncias. Como que você quer conforto seguindo um Cristo que morreu na cruz? Como que nós queremos viver um evangelho centralizado no eu? Um evangelho que nos traz tanto conforto e comodidade e melhora a nossa vida, seguindo um Cristo que abriu mão de tudo, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação, aniquilou-se a si mesmo, assumiu a forma de homem e afastado na forma de servo, foi obediente à morte de cruz, pelo que Deus exaltou soberanamente. Como que nós, Filipenses, né? Como que nós queremos seguir um Jesus desse, que esvaziou-se a si mesmo, viveu uma vida de renúncia, e agora nós estamos fazendo o alvo do evangelho a nossa estabilidade como igreja? Só eu que identifico alguma coisa errada? Não, eu vou dizer o porquê você está nessa terra. Eu vou dizer o porquê que você trabalha, porquê que você ganha dinheiro, porquê que você tem um emprego, porquê que você tem uma empresa. Vou dizer porquê que você casou, porquê que você tem filho, porquê que você tem uma família, porquê que você está vivo ainda. É porque Deus tem uma causa para você. Há um propósito para o seu dinheiro, há um propósito para o seu casamento, há um propósito para o seu emprego, há um único propósito para toda a sua vida. E esse propósito é ser igreja, e ser igreja legítima. Se o reino de Deus não faz parte do teu casamento, logo o teu casamento está fora do reino. Se o reino de Deus não faz parte da tua vida geracional, dos teus filhos que virão, logo os teus filhos já estão fora do reino. Se o reino de Deus não faz parte do teu dinheiro, da tua empresa, logo tudo que você ganha está fora do reino. Pastor, nunca me falaram isso, ninguém me ensinou sobre isso. Pois é. Por isso que nós temos esse pepino na mão agora, para descascar a minha geração. Porque hoje nós temos uma igreja dengosa, mimada, que se nós não fazermos a vontade das pessoas, as pessoas elas nos ameaçam. Hoje, se o pastor não trabalhar para a necessidade do povo, você sabia que o povo ameaça o pastor?
O povo diz assim: ai de ti, pastor, se você não me abençoar e não trabalhar nas minhas necessidades. Você tem que me visitar, você tem que fazer como eu quero, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não tem, não. Se hoje nós não servirmos a necessidade do povo, o povo ameaça nos abandonar. E diz: ó, pastor, se o Senhor não fazer isso por mim, está cheio de igreja aí. Ah, sério? Por isso que nós temos uma igreja manhosa, bardosa, dengosa, mimada, que anda correndo atrás de uma mamadeira emocional e não quer mais a palavra como ela é. Você não está aqui nessas cadeiras, nós não estamos aqui. Eu estou falando como igreja coletiva. Nós, como igreja, não estamos aqui em 2024, não, para fazer do Evangelho uma rede preguiçosa para deitar e melhorar a nossa vida. O Evangelho de Jesus custou a vida de Jesus. E me desculpa decepcionar você, mas se você quer seguir o Evangelho de Jesus, também vai custar a sua vida, vai custar tudo que você tem. Eu estou falando como igreja. Posso ver esse para mim? Se coloque no lugar de Jesus. Jesus subiu para o monte e deixou uma igreja para resolver os problemas da terra e para representar o reino, para invadir o inferno, para saquear o território do inimigo. E de repente, quando Jesus está vindo, a igreja está discutindo teologia, tentando provar quem sabe mais. Enquanto eu fico tentando defender o meu orgulho religioso, o diabo está matando, destruindo família, e a igreja mofando em cima das suas teses teológicas, e aí vai. Nada contra, vocês sabem que nós amamos teologia e a gente é um eterno estudante, desde que a gente não erre a causa. Que noite preciosa de ensino. Uma noite missionária, eu queria falar alguma coisa sobre isso. Um homem na multidão gritou: que desespero desse pai. Se eu fosse escrever um romance, talvez ele teve sonho em casar, ele arrumou uma bela moça, casou, e disse: vamos construir uma família. Então os dois tiveram um filho, e com muita dificuldade eles criaram esse menino. Talvez eles tiveram alguma dificuldade de saúde, não puderam ter mais filhos, era filho único. Os anos passam e de repente o mal ataca esse único filho. E se você é pai e mãe, você sabe o amor que você tem pelos seus filhos. E quando se tem um único filho, ele se torna alvo do escoar de muito amor de um pai e de uma mãe. O que me leva a concluir que esse menino era muito amado por esse pai, por esta mãe. A Bíblia aqui não cita a mãe, não sei se ela estava viva ou não, mas vamos pensar em teor de família. E de repente o inimigo assola essa casa. Esse menino começa a levar as noites do pai e os seus dias para uma cadeia espiritual. E toda essa casa sofre.
Aí você entende o porquê que esse homem solta um grito e diz: Jesus, aonde tu está? Porque de uma coisa eu tenho certeza, na igreja tu não está. Porque eu já fui na igreja e não te encontrei. Ou pelo menos aqueles que deveriam estar vivendo segundo o que o Senhor ordenou, não tem transformação. Meu filho continua do mesmo jeito. Você já imaginou o mundo chegar diante de Jesus e dizer: desculpa, mas a tua igreja não está fazendo nada por nós? Você já imaginou o mundo chegar diante de Deus e dizer: a tua igreja é a mesma coisa do que não existir? Os endemoniados continuam endemoniados, os enfermos continuam enfermos, os pais estão chorando porque estão perdendo os filhos. Você já imaginou o mundo chegar diante de Deus e denunciar a nossa hipocrisia? É de levantar e ir embora. Estou tentando trazer a nossa responsabilidade como igreja de Cristo. Eu tenho absoluta certeza que todos que estão aqui sabem de alguém que está sofrendo. Eu tenho a consciência certa de que todos nós sabemos de um estado de dor, de um grito de desespero na nossa volta. Mas o que a gente está fazendo? Não todos, mas uma parte de nós estamos preocupados com a nossa própria dor. Estamos apenas preocupados com o nosso próprio desempenho. Estamos nos preocupando em resolver o nosso primeiro. Você já ouviu aquele ditado? Farinha pouca, meu pirão primeiro? Primeiro eu, Senhor. E aí nós nos tornamos uma igreja inchada. E aí a gente volta naquilo que nós falamos lá no começo. Se preocupamos tanto conosco que perdemos a missão de Cristo. Agora nós fazemos da igreja, o alvo da igreja, a nossa própria missão. Ao descer do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. Do meio da multidão, houve-se um grito de denúncia. Alguém denunciou a igreja naquele dia, que a igreja não estava fazendo nada. Que desespero esse pai estava. E o verso 38. Mestre, suplico que veja meu filho, o único que tenho. A próxima geração dele foi ameaçada. Quantas vezes o inimigo está roubando sonho de pessoas ao nosso lado? E nós estamos preocupados em defender apenas os nossos sonhos mesquinhos. Quantos sonhos estão sendo destruídos de pais, de mães, de jovens? Quando ele disse: vejam o meu filho, é o único que tem, ele está falando assim: a minha geração vai morrer aqui se o Senhor não fazer nada. Os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, a minha continuidade está toda ameaçada, porque ele é o único que tem, e o único que eu tenho, o inimigo tomou conta. Faça alguma coisa, Senhor. Faça alguma coisa, igreja. Você consegue ouvir o grito dos pais? Você consegue ver uma geração se perdendo, que o inimigo tem tomado conta? Você acredita que tem pais que dificultam a vida dos filhos na igreja? Você não dá para acreditar, não é? A gente bota a mão na cabeça, a gente não pode, gente. Mas a gente, quando conversa com os pastores e jovens aqui, a gente ouve isso. O pai, a mãe impede, dizendo: hoje você não vai para a igreja. Você já foi a semana passada, essa semana você não precisa, você está indo demais na igreja.
Triste. Quantos sonhos ameaçados estão à sua volta, Igreja de Jesus? Quantos colegas de trabalho seus você conhece que os sonhos de vida deles estão ameaçados? Disse o pai: um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar. Não acredito que já é 9h30, gente. Eu nem comecei, estou só na introdução. Vou começar só a ler então. Está tão gostoso assim, né? Até para tomar um chimarrão, né, Zé? Temos só nós em casa, parece que está na sala da casa conversando, né? Esse tecladinho gostoso. Está tão bom, né? Deixa eu pregar então. Disse o pai: um espírito impuro se apodera dele e o faz gritar. Aquele pai sabia a causa do sofrimento do seu filho. Verso 6, ou melhor, verso 40. Supliquei aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Que triste, quando seguimos a Cristo, mas não temos autoridade para mudar o contexto à nossa volta. Que triste, quando nós seguimos a Cristo, mas nós não temos autoridade para mudar o contexto na nossa volta. O contexto na nossa volta está afundando. Pessoas estão morrendo. E nós dizemos que seguimos a Cristo, mas nós não temos autoridade para mudar o contexto na nossa casa. E a gente ouve vez por outra: pastor, vai lá em casa, ora lá em casa. Pastor, vai na minha empresa, ora na minha empresa. Irmão, faz uma campanha de oração por mim. Que triste, você serve a Deus, mas você não tem autoridade para mudar o contexto da sua volta. Que triste. Aleluia. Eu vou dizer para você que Deus não tem problema com o pecado do pecador. Deus tem problema com a hipocrisia do crente. O que vai ser vomitado é o morno, não é o frio. O frio ele até suporta, mas o morno é que causa náuseas. Você já tentou tomar água morna? Você toma um chimarrão bem quente ou toma uma água fresca? Porque causa náusea. Estou certo ou estou errado? E Jesus diz: os mornos me causam náuseas. Que situação triste. Quando nós dizemos que seguimos a Cristo e não temos autoridade para mudar o contexto à nossa volta. Que triste. Todo cristão tem responsabilidade de aliviar a dor daqueles que estão sofrendo à sua volta. Isso é o mínimo que se espera de uma igreja. Aliviar a dor de quem está sofrendo à sua volta. É o mínimo que se espera de uma igreja. Aliviar a dor daqueles que estão na sua volta. É o mínimo que se espera. No mínimo, se você é a igreja na sua casa, na rua que você mora, no mínimo você tem a responsabilidade de viver nada menos do que isso. Você não pode passar por um doente durante o dia e não fazer uma oração por ele. Me desculpa. Se alguém diz assim para você: eu estou com dor, e você passa e você não faz nada como cristão, então nós temos um sério problema como igreja. Se alguém que trabalha do seu lado abre o coração para você e diz: eu estou angustiado, eu estou com depressão, eu estou ansioso, eu quero morrer, e você procura um cartãozinho, você passa um contato médico, e você como igreja não faz nada, nós temos um sério problema.
Todo cristão tem responsabilidade de aliviar a dor daqueles que estão sofrendo à sua volta. No mínimo nós como igreja, devemos assumir e dizer: eu sirvo a Deus, eu sou cristão, você me permite orar por você? Você deixa eu fazer uma oração para você? Me dá a sua mão aqui. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Eu repreendo toda a fúria de Satanás sobre a vida desta pessoa. Seja a ordem espiritual, se for demônio, saia. Mas se for ordem física também, saia em nome de Jesus. Amém. Abra o olho. Melhorou? Não melhorou ainda? Então eu vou continuar orando por você. Enquanto você não mudar, enquanto o inimigo não sair da sua vida, enquanto você não ser curado, eu não vou parar de orar por você. Comece a fazer isso a partir de amanhã no seu trabalho. Não é você que cura, não é você que liberta, não somos nós. É o nome de Jesus. Comece a usar o nome de Jesus para você ver o que vai acontecer. Nos tornamos uma igreja medrosa, apática, viciada em bênção. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrereis? É decepcionante para Jesus ver a incredulidade. Nosso grande problema é a incredulidade. Então Jesus diz: traz o teu filho. Traz o teu filho. Eu espero que se levante uma igreja segundo Jesus, não uma igreja segundo os discípulos, não nesse contexto. Eu espero que se levante uma igreja segundo Cristo, segundo Jesus, que olhe e diga assim: traga o teu problema para mim, traz o teu filho aqui, traga o que está sofrendo, traga as famílias arrebentadas. Qual é o seu problema? Meu problema é isso aqui, traga para mim. É isso que Jesus fez. Jesus disse para aquele pai que estava gritando desesperado: traz o teu filho para mim. Quando ele disse traga o teu filho para mim, nada mais é do que traga o teu problema para mim. Nós precisamos de uma igreja assim. Uma igreja que não tem medo. Uma igreja corajosa. Que se levante entre nós. O que lhe aflige hoje? Deixa eu pregar um pouquinho então para você. O que lhe aflige hoje? Qual é o seu problema, a sua dor, a sua angústia, a sua causa de preocupação que lhe rouba o sono? Então essa palavra diz para nós: traga para Jesus. Traga o seu problema, a sua preocupação, a sua dor, seja lá o que for, traga para Jesus. Eu posso garantir para você que Jesus, Ele não vai abandonar você, não vai, muito pelo contrário. Quando todos te abandonaram, só Ele ficou. Quando faltou todos os alimentos, Ele foi o único que continuou nos sustentando. Quando faltou amigos, Ele continuou sendo o pastor da nossa alma. Ele é o que nunca nos abandona, nunca nos deixa. Que se levante dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de convívio, um tipo de igreja que chama para si todas as dificuldades que estão na sua volta. Vamos orar, vamos clamar por Cristo. Esse é o exemplo. Enquanto os apóstolos, os discípulos e os fariseus ficavam jogando o problema de um para o outro, Jesus disse: traz para mim.
quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. Verso 42. O menino foi devolvido ao seu pai. Poderíamos vibrar nesta afirmação. O menino foi devolvido ao seu pai. Aquele pai que sonhou tanto com aquele filho, aquele casal que tinha só aquele filho, que estava perdendo. Agora o menino foi devolvido, são, liberto, restaurado. Esse é o seu papel, igreja. Esse é o trabalho seu. Daqui a pouco nós vamos ouvir o testemunho da Josi aqui, que ela veio para Jesus e Jesus mudou, transformou, fez alguma coisa por ela que ela vai testemunhar daqui a pouco. E esse deve ser o papel da igreja. Pega aquilo que o mundo não consegue mais resolver, pega situações que até mesmo a religião não consegue mais dar jeito, resolve e devolve para os seus pais, devolve para viver, devolve para ter continuidade geracional, devolve para ter sonhos novamente, para ter um planejamento novamente. A igreja é um filtro que pega aquilo que não presta mais, transforma e devolve para que todos possam ver o estandarte da glória de Deus. Onde o diabo domina a desintegração da família, ele é intruso, ladrão e opressor. Onde ele se enfia, feridas são abertas, a paz é roubada, a comunhão acaba e a harmonia da família é sacrificada. Por isso, ao curar e libertar o menino do demônio, daquele poder opressor, Jesus o devolveu aos braços daquele que realmente o amava e por ele sofria. A libertação de Jesus traz a restauração para a família. Jesus quer restaurar a sua família, meu irmão. Mas quem é da sua casa que vai gritar por Jesus? Jesus quer restaurar a sua vida, restaurar seus filhos, restaurar aquilo que lhe causa tanto sofrimento. Mas há um grito dentro de você. Você poderia clamar por Jesus? E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Jesus. A ação libertadora de Jesus estende sua abrangência para além dos limites da pessoa e da família. Diz o evangelista Lucas que todos ficaram maravilhados ao ver o menino liberto. Escute, a libertação do cativo e a restauração da família são um testemunho poderoso para o povo, um extraordinário impacto na sociedade. Finalmente, a ação libertadora de Jesus não apenas tem grandes reverberações na terra, mas também alcança o céu. A ação de Jesus não apenas abençoa os homens, mas também promove a glória de Deus. Lucas diz que todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Na verdade, o fim último e principal da obra libertadora realizada de Jesus é a manifestação e a promoção da glória de Deus. Toda a manifestação de poder deve levar as pessoas a ficarem maravilhados com a majestade de Deus. Está faltando no nosso meio a adoração genuína. Muitas vezes a nossa adoração como estilo de vida é uma falsidade. E nós não adoramos porque nós não estamos vendo a majestade de Deus. O povo se maravilhou porque viu a majestade de Deus, o poder de Deus sendo manifesto. Quando a igreja não manifesta poder, logo não há a majestade de Deus sendo expressa. E se não há uma visibilidade da majestade de Deus, não tem o que adorar, gente.
Você só adora quando você contempla. Me perdoe, nós aqui somos todos adoradores, ministros, mas nós só vamos adorar a partir do momento que nós começarmos a contemplar. Se não há contemplação, não há adoração, esqueça. É uma mentira o que a gente vive. O que eu prego é uma mentira, o que eu canto é uma mentira, o meu estilo de vida como crente é uma mentira se eu não estou contemplando a majestade de Deus. E a majestade de Deus só é manifesta. Adivinha? Quando você ser uma igreja legítima. Quando você resolver o problema que está na sua volta. Quando você for a solução para aqueles que estão gritando, berrando do lado da tua janela. E a gente fecha a janela porque a gente não quer se envolver. Aí domingo à noite a gente bota a Bíblia e vem para a igreja. Né? E o poder de Deus não é manifesto. E se o poder de Deus não é manifesto, a gente não contempla. E se a gente não contempla, a gente não tem o que adorar. Se eu estiver errado, vocês me dizem. Pelo amor de Deus. Nós precisamos ser uma igreja que manifesta a glória de Deus na terra. Nós precisamos ser um pai, uma mãe que clame por Jesus, até que Jesus salve a nossa casa, transforme os nossos filhos, mude a nossa geração. Nós precisamos ser uma família restaurada que manifesta a majestade de Deus, a glória de Deus. Quando o mundo olhar para nós, ficar maravilhado com o que está acontecendo na tua casa, com o que está acontecendo na tua vida, com o que está acontecendo no teu contexto geral. Olha para você e diz: uau, quem ela era e quem ela está se tornando. Quando isso acontece, é uma manifestação da majestade de Deus na tua casa, no teu carro, no teu trabalho, na maneira como você caminha, na maneira como você se veste. É Deus sendo manifesto, majestade manifesta na sua vida. Quando isso acontece, o mundo se maravilha com você. Agora, o contexto que nós temos aqui, antes de Jesus chegar, não era o contexto do mundo se maravilhando. O contexto que nós temos aqui, antes de Jesus chegar, era de um mundo denunciando a igreja que não fazia nada. Agora, quando Jesus chega, o mundo agora se maravilha. Deus nos ajuda, Senhor. Nos ajuda como igreja, Senhor. Pai, tenha misericórdia. Pai, coloca uma angústia dentro de nós, pela cura do nosso caráter cristão, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Eu não consigo, Senhor, passar tudo o que eu queria passar, mas nos ajuda, Espírito Santo. Vez por outra, eu vejo a igreja caída no ridículo. O mundo ridiculariza a igreja, aponta para nós e diz: se é para mim ser crente como você é, eu prefiro ir para macumba. Se é para mim ser crente do teu tipo, as pessoas olham para nós e dizem o quê? Deus? Bíblia? Fé? Para viver o que tu vive? Não, prefiro continuar do jeito que eu estou. Por quê? Porque a sociedade em si, vamos falar mundo, não no sentido cósmico, mas vamos falar mundo, quando olha para nós, não vê nenhuma manifestação de Deus na nossa vida. Agora, se nós somos cristocêntricos, os sinais de Deus acontecem na nossa vida. E quando o teu colega de trabalho está mal, você chama ele num canto e ora por ele.
Aí você imagina, quando ele passar por um aperto, onde é que ele vai primeiro? Quando qualquer situação, quando ele precisar de um conselho, você acha quem que ele vai procurar? O cara que está bebendo com ele lá na mesa, ou ele vai procurar você que orou por ele? O mundo começa a se maravilhar, porque a glória de Deus está estampada na sua vida. Agora, ao invés de nós termos uma palavra de correção, de bênção, uma palavra de destino, dizer, não, cara, não vai por aí, você vai morrer, velho. Não pega esse caminho, rapaz, não faz aliança com esse tipo de gente. Em vez de a gente ser uma seta apontando para a verdade, às vezes se encontra mais mentira na boca de um crente do que do ímpio. Às vezes se vê um cristão que se diz cristão contando mais piada, cheia de malcriação e indecência, do que, às vezes, um cara que não teme a Deus. Dá uma olhadinha no histórico do Google, no celular. Pega o teu histórico e dá uma analisada. Vê qual é os www que com mais frequência entra. Deus, é isso que o mundo está fazendo. Chega diante de Jesus e diz, cadê a tua igreja viva? E aí nós queremos adorar, só porque nós não temos uma manifestação da glória de Deus. E aí a gente adora sem ver. Aí a nossa adoração é vazia. A nossa é só música. Eu não estou falando apenas de música, eu estou falando de adoração e estilo de vida. A nossa vida como estilo de vida é vazia. Porque nós não manifestamos a glória de Deus. É uma adoração sem contemplação. É só performance. É só casca. O diabo não tem medo de nós. Porque o que a gente vive é uma mentira. E se a vida que eu vivo é uma mentira, logo, então eu não sou filho de Deus. Porque Ele é o pai da verdade, ao passo que o diabo é o pai da mentira. Então, se a vida que eu vivo é uma mentira, quem é o meu pai? Logo que desceram do monte, Jesus libertou o menino possesso. A glória de cima tem uma finalidade: libertar os que estão embaixo. Obrigado, irmãos, pela tua paciência, a sua paciência comigo. Eu preciso muito da sua oração a meu favor. Muito mesmo. Orem por mim quando vocês orarem. A glória de cima tem uma finalidade: libertar os que estão embaixo. Pedro disse, vamos fazer 3 tendas e vamos habitar na glória, vamos ficar só nós aqui no bem bom, vamos ficar nós aqui no manto, remanto, vamos ficar nós aqui na chapaceira. E Jesus está dizendo, não temas, vamos descer. Porque nada adianta vocês saber tanto, ter tanto conteúdo, ter tanto acesso, e vocês não descem no vale para mudar a vida de ninguém. Uma igreja que fica só dentro de 4 paredes, mergulha daqui, nada de lá, e entende isso, e sabe tanto, e fica a vida toda pesquisando grilos e palhaços, mas nunca desce no vale para libertar um endemoniado, para mudar a vida de alguém. A glória de cima tem uma finalidade: libertar os que estão embaixo. Então, saia daqui nesta noite, saia do monte da glória e se envolva com o vale. Tem um vale perto da sua casa,
Tem um vale perto da sua vida. Às vezes o vale é o próprio marido, a própria esposa, os filhos que estão debaixo do seu telhado. Não sei qual é o vale que você tem, mas tem um vale perto de você. E você, como igreja, tem que manifestar a glória de Deus que você recebeu em cima do monte. Disse aos seus discípulos: fixai os olhos, fixai os vossos ouvidos. As seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eu não vou ter tempo para falar o verso 44. Vou terminar aqui. Jesus está determinado a cumprir cabalmente a sua missão. Ele caminha na direção do Calvário. Ele não foge da cruz. Sabe o que vai acontecer, conhece o que está sendo tramado contra ele nas caladas da noite, tem consciência da orquestração que os maus homens mancomunados estão fazendo para condená-lo à morte. Ele conhece a avareza de Judas, a inveja dos sacerdotes, a covardia de Pilatos, o desequilíbrio da multidão, a frieza dos soldados romanos. Mesmo sabendo que sua hora estava chegando, que o caminho para a cruz se afunilava, ele não recuou. Pelo contrário, Lucas registra, verso 51, e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de quem ia para Jerusalém. Não entenderam nada? Amém. Hoje muitas pessoas desenvolvem uma espiritualidade mística, carismática, mas sem obediência. Jesus sabia do coração de Judas. Jesus sabia da frieza calculista dos soldados romanos. Jesus sabia da política de Pilatos. Jesus sabia de tudo e mesmo assim permaneceu firme, indo para o Calvário, obediente. Como igreja, firme. Você vai ser perseguida, você vai ser traída, você vai ser abandonada, amigos vão te deixar, situações vão gerar na sua volta para você pecar, você vai ter que dizer não, vai continuar firme para o Calvário. Pecado vai bater na sua porta, você vai abrir mão. Dinheiro fácil, maneiras de ganhar dinheiro fácil vai surgir. Você vai ter que perder bastante para ficar com a verdade, mas você vai continuar firme para o Calvário, em obediência. Alguém entendeu alguma coisa? Acordaram. Estou brincando. Viver o verdadeiro evangelho exige renúncia. Ficar do lado da verdade, viver a verdade, necessita de nós um nível de obediência tão alto, ao ponto de que só Jesus é suficiente, o resto tudo é perca. Eu sei que você quer ir para casa. Hoje, muitas pessoas desenvolvem uma espiritualidade mística, carismáticas, mas sem obediência. São fervorosos no culto, mas desonestas nos negócios. Moralistas na igreja, mas carnais em casa. Carismática na liturgia, mas contraditórias na ética. Continua, meu filho, já está tão dura essa mensagem. Se tu parar esse teclado aí mesmo que... assim pelo menos escorrega mais. Isso. Queria ser tecladista agora. Antes era só um irmão, agora é baterista da igreja. São fervorosos no culto, mas desonestos nos negócios. Moralista na igreja, mas carnais em casa. Carismático na liturgia, mas contraditórios na ética. Tem carisma, mas lhe falta caráter. Tem dom, mas não tem o fruto do Espírito. Do que adianta? Do que adianta ter carisma e não ter caráter? Do que adianta ter dom, mas não ter fruto? Estamos cheios de dom, mas o mundo vem se alimentar em nós e não encontra o fruto que alimenta. O único fruto que nós geramos, nós nos tornamos autoconsumistas dele mesmo. Nós
nós geramos para alimentar a nossa própria vaidade. Quando Jesus concluiu o sermão do monte, alertou para o perigo de uma religiosidade fervorosa, porém divorciada da obediência. Mateus 7:22. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não nós profetizamos em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: não vos conheço, apartai-vos de mim os que praticai a iniquidade. Essas pessoas tinham ortodoxia, chamavam Jesus de Senhor, eram fervorosas, exclamavam: Senhor, Senhor. Eram carismáticas, tinham dons extraordinários, profetizavam e operavam milagres, eram exorcistas, expulsavam demônios, faziam tudo isso em nome de Jesus, mas ao mesmo tempo praticavam iniquidade. Vamos deixar para lá, né, gente? A espiritualidade de Jesus é marcada por poder para desbaratar as forças do inferno. O ministério de Jesus foi profundamente comprometido com a libertação dos cativos. Ao mesmo tempo em que Jesus é o libertador dos homens, também é o atormentador dos demônios. Ele andou por todas as partes, libertando os oprimidos do diabo. Atos 10:38. Diante dele os demônios devem prostrar-se, calar-se e depois bater em retirada. Os demônios jamais puderam resistir à autoridade de Jesus. E por que hoje a igreja está perdendo a autoridade frente aos espíritos que têm escravizado famílias inteiras? Nós somos muito bons no carisma, mas nos falta caráter. Somos muito bons nos dons, mas nos falta fruto. Fazemos alguns sinais místicos, mas também no nosso meio está cheio de iniquidade. Precisamos fugir desses dois extremos revelados pelos discípulos, quer no monte, quer no vale. Precisamos aprender com Jesus. Ele nos ensina a dar prioridade à nossa relação com Deus, a buscar a intimidade com o Pai. Ele nos ensina que o caminho da obediência, mesmo que passe pela cruz, é o único que pode dar sentido à nossa vida. Aqueles que oram e obedecem a Deus são revestidos com o poder para vencer o diabo. Obrigado pela sua atenção, senhoras e senhores. Eu temo que ministração como essas tende a esvaziar ainda mais as noites de quarta. Mas mesmo que as pessoas não venham para ouvir esse tipo de palavra, nós vamos ensinar o que é correto aqui. Que nós não queremos enganar você. Se for para ser, seja verdadeiro. Não perca o seu tempo. Coloque-se em pé. Glória a Deus. Consegue cantar alguma coisa, Leandro? Tá difícil, né, meu filho, de achar repertório. Alguém quer uma oração? Se alguém quiser, vem à frente. Senão nós damos por encerrada a reunião e nós vamos ouvir um testemunho. A Josi pode se aproximar, por favor? Enquanto a Josi se aproxima, há um pedido de oração. Oração por 2 gêmeos, bebês, né, que estão internados com bronquiolite. Felipe e Davi, 18 meses. Vamos orar e Deus vai curar eles. Em nome de Jesus. Pode subir aqui, por favor, Jesus. Isso.
testemunho que a Josi tem? Fique à vontade. Boa noite, paz do Senhor. Eu estou bem constrangida, mas algo me constrangeu mais, que foi Deus. Eu cheguei, eu não sei qual foi o louvor que foi cantado, porque Deus me apertou tanto naquela cadeira que Ele disse: vai ali e fala com o pastor, que essa noite tu não vai sair sem testemunhar. Eu cheguei no pastor Joab e disse: essa noite eu não saio se eu não falar. E aqui eu tô. É um pouco de nervoso, mas assim, há mais ou menos 2 anos, eu falei assim, mais rapidinho, porque eu vim aqui na igreja com a minha filha. Eu tenho uma filha de 22 anos, eu fui mãe bem cedo, né? Então, e a minha filha estava grávida, mais ou menos de 7 para 8 meses. E o pastor Joab chamou quem queria oração, e a gente sabia que era uma menina. E a gente tinha recebido um laudo de que a menina estava com um tumor em um rim. Então, teria 2 opções. Era ou tirar o rim quando nascesse, ou tirar o tumor dentro da barriga. E o pastor fez uma oração de fé. A gente acreditou que através dele, da oração, a menina seria curada. E em março do ano passado, ela foi nesse especialista em Florianópolis. E o que aconteceu? Esse tumor não existia, assim, ele secou, a ponto que ele secou esse rim. Mas esse rim não tem função nenhuma, ele só está seco. Ele não precisa de cirurgia, ele não precisa de nada. Ele é como se ele não existisse. Porque Deus botou a mão, secou esse tumor, secou esse rim e curou a minha neta. E hoje ela se chama Emanuele. E é justamente para glorificar o nome de Jesus que eu estou aqui hoje. Porque Deus me disse uma coisa que testemunho não é para ninguém, e sim para glorificar o meu nome. E eu estava muito nervosa, eu queria já testemunhar no começo. Deus disse não. O pastor tem uma palavra que está doendo o coração dele, é essa palavra. E quando terminar o culto, ele vai entender o porquê. Isso foi em março do ano passado. Em junho, eu tenho um menino de 6 anos que está na escolinha agora. Meu filho nasceu prematuro e ele já fez 4 cirurgias de postpádia, que é uma malformação no canal da urina. Mas Deus tem tratado, tem curado, tem abençoado todas as cirurgias, enfim. Ele precisa fazer mais uma. E em junho do ano passado, a gente foi para essa consulta já para se preparar para a cirurgia. E o meu filho foi diagnosticado com um possível câncer adrenal no rim. E esse câncer é muito raro. E dá em meninos, idade de 5 anos, que era o caso do Rafael. E acontece no sul do Brasil, a São Paulo. Por que eu não sei? Olha, foi 45 dias que essa mãe gritou, igual esse pai gritou por Jesus. E eu dizia: Senhor, me leva, mas não deixa meu filho, não deixa meu filho. Me leva, mas eu preciso do meu filho curado. Então, meu filho passou por tanto médico, tanto exame. Aqui em Sombrio ninguém quis fazer o ultrassom dele porque tinha medo de dar um falso negativo. Porque ele é um grãozinho de areia no rim. Então é muito raro de conseguir investigar mesmo, dizer não é. Então eu fui para a URC em Criciúma, uma especialista em criança, e ela disse assim: eu não posso te dar certeza. Vamos fazer uma tomografia com contraste. Foi tão judiado fazer esse exame nele, porque tem pouca veinha, foi muito judiado. Assim, olha, a gente passou horas no hospital para conseguir fazer. O médico disse: eu vou levar 10 dias para te dar um resultado. E esses 10 dias eu disse: meu Deus, eu vou morrer até lá, de desespero. E eu vou dizer de coração, eu tinha um temor dentro de mim muito grande. De um lado, a minha carne dizia: é câncer. Do outro lado, meu marido dizia: não é, ele está curado. E quando
Eu entrei em desespero com 5 dias. Eu entrei no Instagram do médico. Eu disse, pelo amor de Deus, se sim ou não me fala, que eu não aguento mais. Não sei o que é dormir. Eu sei que eu levanto, vou trabalhar, vou dar aula. Ninguém sabe o que está acontecendo. Mas eu pego meu filho todas as noites, eu oro, a gente ora e pede a Deus. Então, quando eu entrei no Instagram do médico, num sábado, esse abençoado pegou e disse assim, mãe, vai dormir, porque Deus curou teu filho, ele não tem nada. Tá? Então, Deus diz o seguinte, eu já tive outras vezes aqui, mas Ele disse para mim, hoje tu vai falar, e através do teu testemunho, eu vou curar vidas. Então eu não conseguiria dormir essa noite se eu não falasse, tá? Foi um dia de luta. Hoje, assim, meu Deus do céu, para mim não está aqui. Mas assim, eu fui essa mãe que gritou com a palavra de Deus, falou essa noite. Eu fui essa mãe que sofreu. E eu fui essa mãe que gritou por Cristo. E eu sei dizer que Cristo salva, Cristo cura, Cristo liberta. Tá bom? Amém. Era isso. Obrigada, tá, gente? Pai, nós oramos nesse momento, Senhor, pelo Felipe e pelo Davi, de 18 meses, que estão com bronquiolite, Senhor. E nós declaramos a cura agora em nome de Jesus. Repreendemos a bronquiolite. Saia agora em nome de Jesus. E nós declaramos esses 2 bebês gêmeos curados agora, nesta noite. Que a partir desse momento eles já começam a apresentar melhoras. Assim nós declaramos como igreja, porque Jesus está aqui. E nós declaramos em nome de Jesus. Esta noite é a noite do milagre do Felipe e também do Davi. E nós devolvemos esses gêmeos para esses pais. Devolvemos eles com vida, que eles voltem para a sua casa e que eles cresçam. E que um dia também esses pais possam estar aqui, ou em alguma igreja como a Josi, também testemunhando para que o nome do Senhor seja glorificado. E o mundo se maravilhe com a majestade de Deus. E então nós teremos com o que adorar. Porque nós só podemos adorar depois que nós vermos a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos esses gêmeos curados. Eu não deveria fazer isso, mas como o Senhor é bom, eu vou dar uma segunda chamada. Tem alguém aqui que quer uma oração? Amém. Jesus vai curar você esta noite. Pode vir bem à frente. Pode vir bem à frente. Você sabe por que Jesus vai curar? Porque antes de nós pregarmos essa palavra, nós estamos alinhados com ela. Nós não estamos aqui para envergonhar Jesus. Nós estamos aqui para representar Jesus. E nós vamos devolver os seus filhos para vocês com saúde. Nós vamos devolver o seu casamento restaurado, a sua vida restaurada. Essa noite é uma noite de grande milagre. Às vezes ele vem na tormenta, mas às vezes ele vem nessa brisa da manhã, no silêncio. Quero convidar a intercessão e a liderança para começar a orar. Colocar as mãos sobre os irmãos. Isso.
Você que ficou aí, se puder fechar os seus olhos e não ficar assistindo, feche os seus olhos. Se você sentir vontade de levantar suas mãos para cá, de levantar suas mãos para cá. Sim, Espírito Santo. Sim, Senhor. Ministre, coloque as mãos e ministre. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele me amou.
importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você Vem uma mulher caiu aqui, estás aqui, vem aqui com ela. tentando acertar, Xaraca, sorobiacana. Chega, toia, suia, desespero te fizeram chorar. um grande milagre na tua vida hoje, viu? Não importa pra onde você for, Um grande na milagre. escuridão da noite, Todo o inchaço da sua barriga vai começar a baixar. seu passado, Todo o inchaço no seu abdômen vai começar a diminuir. Você não faz ideia, mas Deus está curando câncer não aqui. desiste de você. Xeralarabassorobiacana. Importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão Sim, assim grande seja, em nome de Jesus. Ele não desiste. Toca ela, Senhor, toca. Em nome de Jesus. E assim cantou. Chorou e assou que andalabá. Tira toda a tristeza do coração dela. Toda a saudade que você sente, toda a dor. Receba do Espírito Santo hoje que você veio buscar. Quem você é, Sinta o toque de Deus em cada membro do seu corpo. Sinta uma corrente de energia correndo sobre você agora. Sinta o poder de Deus passar da planta dos pés até a sua às cabeça. vezes você caiu, Você é uma filha de Davi. tentando acertar, Teu pai te ama. mas a tristeza Ele veio ao teu encontro. desespero te fizeram chorar. Para muitos você é só mais uma. Pra onde você foi, Uma mulher que espera um abraço todo dia e não vem. da noite, Uma mulher que espera um carinho todo dia e não vem. Uma mulher sofrida, não desiste de você. que carrega tantos traumas. Mas saiba que o Pai te ama. O Pai te ama. Sinta o amor de Deus por você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Eu sinto um amor muito grande. Seu caminhar Sinto um amor muito grande por você. tão grande assim. Ele não desiste de Não peça mais para morrer, tá? se importar. Não faz mais isso. Não peça mais para morrer. Porque eu amo a tua vida, diz o Senhor. Eu amo a tua vida. Se você não tem mais motivo para viver, viva para mim a partir de hoje, diz o Senhor. Ele não Você pode glorificar o Senhor aí? Oh! Arabassorobi arabagai. Existe. Ele não existe. Ele não desiste. Você poderia estar fazendo melhor do que isso. Oh, vocês estão aqui de novo, né? Ele não desiste. Sim, Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não
grande. Bota pressão aí, gente. Ele não desiste. Vamos lá, meu povo. Ele não desiste. Você pode levantar sua mão e cantar isso? Ele não desiste. Dá pra melhorar, né? Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Olhe para alguém aí e diga: conhece o seu interior. Essa é uma música que a gente canta pro outro, tá? Às vezes você Caiu tentando acertar, e o quê? mas a tristeza Te fiz não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite eu apago seu passado, não desiste de você. E ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele de seu caminho. Ah, tá fraco, irmão. Solta a voz aí, meu filho. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. De seu caminho. Nunca vi. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Ele não desiste de você. Oh, aleluia. Compreende seu caminhar. Nunca vi. Você que foi curado esta noite, por favor, volte para dar o testemunho, tá? Glória a Deus. Quarta-feira que vem tem mais. Amém? Se você for de verdade, você vai voltar. Tá bom? Agora aqueles que são Nutella, nunca mais voltam, né? Se você for verdadeiro, você vai voltar. Mas essa casa é chamada Casa Belém Efrata, casa de pão. Tá? Nós temos pão para matar tua fome. Uma palavra que sustenta de verdade. Não apenas palha, mas pão, alimento de verdade. Amém? Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Ele é. Senhoras e senhores, boa noite. Até a próxima. Vá para casa com o coração quentinho.